Vamos fechar os nossos olhos e imaginar Jesus à nossa frente, com os braços abertos para nos acolher. Que nesse momento possamos colocar todas as nossas angústias, preocupações, as nossas felicidades, os nossos trabalhos, os nossos deveres, para que Ele possa nos abençoar. Que os nossos corações possam estarem abertos nesse momento para receber as luzes e os esclarecimentos. Que possamos ser tocados pelas palavras e que possamos guardá-las profundamente. Possamos nos envolver com as boas vibrações dos bons espíritos aqui presentes e que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver todo o globo, tocando cada ser vivo, cada obra da criação de Deus. Possamos receber as forças, a coragem, para conseguir aplicá-las em nosso dia a dia e que possamos levar a essas luzes as lições que aprendemos àqueles que nos envolvem. Que possamos colocar na mão do nosso Senhor os parentes que nós amamos, aqueles que nos ofenderam, os nossos irmãos ainda perdidos, que ainda não compreenderam Jesus. Todos os espíritos presentes possam serem também tocados e abençoados. Possamos ser gratos a cada coisa que Jesus nos dá, cada presença de Deus em nossas vidas. Muito obrigada, meu mestre, por estarmos reunidos mais uma vez em teu nome e que possamos permanecer firmes neste caminho rumo ao teu encontro e que se em algum instante nós vacilarmos em nossos passos, que possamos segurar fortemente em tua mão para continuar seguindo, que possamos te compreender profundamente a cada dia e possamos lutar fortemente contra os nossos vícios, contra o homem velho, dando passagem para que o Senhor cresça cada vez mais em nosso interior e que possamos levar-te a todos os lugares. Muito obrigada, meu Pai. Assim seja, Senhor. Pai, você tá mutado. Obrigado, filhotinho do meu coração. Estava todo empolgado. Ó, nós paramos na 306, da questão 306 do Livro dos Espíritos, e a 304 é o começo da recordação da existência corpórea. Lembrança da existência corporal, pergunta se o espírito lembra pormenorizadamente todos os acontecimentos de sua vida. A gente explicou isso, né? Que não funciona bem assim. Aí nós paramos no item B da questão 306. Entrever o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Se ele está falando espírito, ele está falando do desencarnado, né? O objetivo da vida terrestre com relação à vida futura. Nós somos filhos de Deus, nós reencarnamos para evoluirmos, nós temos responsabilidades morais intrínsecas que começam com a família, e se fizermos na família, nós já
estamos num caminho bem razoável de melhora. É muito importante nós termos sempre uma relação com a família melhor que nós pudermos. Você vai falar assim, por que melhor que nós pudermos? Porque algumas vezes é difícil, porque não depende só da gente, né? A questão familiar é muito complexa. Essa foi uma das provas minhas aqui na Terra dessa vez e das outras, e eu passei por várias situações em que a gente pode falar isso com uma certa tranquilidade. Já teve casos, até eu comentei com vocês, que a gente vai ajudar a pessoa com necessidade e a pessoa pede para não voltar lá mais. Então, aí o que você pode fazer? Orar. Tem que fazer, né? As questões familiares, elas são complexas. No entanto, cabe a nós nos dedicar a essa situação de melhora em relação à família com todas as nossas forças. A lição, a ingratidão dos filhos e os laços de família é uma lição muito importante para ajudar a responder essa pergunta. E essa lição nós vamos ler um pouquinho mais tarde, só que antes, depois que a gente comentar isso aqui e falar alguma coisa relativa a isso. Objetivo da vida terrestre com relação à vida futura. A gente reencarna para quê? Para tirar férias? Não tem jeito. A gente reencarna para jogar sobre os outros a nossa superioridade? A gente reencarna para abusarmos dos bens terrenos? Nós reencarnamos para viver uma vida de egoísmo, de luxo, uma vida em que nós não preocupamos com os demais? Não, o Cristo veio para nos mostrar que a reencarnação ela tem o objetivo de fortalecer o amor a Deus e o amor ao próximo. Esse ponto é fundamental, que a gente entende. Aí, certo que o vê e compreende muito melhor do que quando em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Então, quando a gente está desencarnado, a gente enxerga a vida... pode deixar no seu. A gente enxerga a vida de uma maneira mais clara, que a gente entrevê a necessidade da evolução. A gente cresce espiritualmente para chegar a Deus, porque isso é felicidade. São momentos de felicidade, assim, que tocam o nosso coração, na oração, na presença dos bons espíritos. Assim como em alguns momentos da vida, aqui na Terra, a gente pode ter. E esses momentos de felicidade, eles são sublimes. E se nós nos apegarmos às impressões corporais que são densas e toscas, a gente se vicia nelas. O vício do ter, o vício do poder, o vício da sensualidade, o vício das aparências, da vaidade, são vibrações pesadíssimas. Nós comentamos que é aquela história do porquinho, né? Que você tira o porquinho do chiqueiro, dá banho nele, passa perfume e solta para ver onde ele vai. O ambiente dele. Um ambiente de similaridade espiritual. A doutrina espírita ela não deixa margem a dúvida. É preciso fazer o bem e é preciso se sacrificar para fazer o bem. É preciso se sacrificar pelo outro. É preciso esquecer de si mesmo. Foi o que o Cristo ensinou. Se lhe bater numa face, mostra outra. Se lhe pedir a túnica, dele também a capa. Se pedir para que caminhe 1000 passos, vá 2000. Dá a quem te pede e não recuses a quem te peça emprestado. Palavras do Cristo. E ele exemplificou. Ele aceitou ser imolado para mostrar essa felicidade futura. Então, dos dois, ou Cristo é uma ilusão coletiva, ou Cristo é a verdade. Quando nós saímos, então, de cima do muro, e optarmos pela clareza e realidade do Cristo, nós começaremos
agir de forma mais coerente. Concorda? A Maria Tereza, eu vou parar de apresentar aqui, ela vai apresentar e vai ler para a gente a lição A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. É uma lição grande e ela vai mostrar para a gente essa questão de entrever a vida futura e o objetivo da vida terrestre. Como a gente encarna e esquece, Santo Agostinho veio nessa lição grande, uma das maiores do Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostrar sobre a família. Esses últimos tempos a gente tem falado muito da família. Não tem outro jeito de evoluir que não seja o amor ao próximo. Quem está mais próximo da gente é a família. A Dona Maria vai ler para vocês, eu tiro o foco de mim e a senhora abre o microfone. Tá. Câmera. A câmera? Tá bom. Tá dando para me ouvir bem? Sim. Sim? Sim. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões, são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou, e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com os seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas,
Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vos-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nessa vida, um começo de expiação. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde pequenino, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixar se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. A amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade dos seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento, e concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia um filho grato os recompensará com seu amor. Vocês me ouvem? Agora? Então vamos lá. Oi, dona Beth, fica à vontade. Não, Dona eu Beth. apertei errado. Eu apertei errado, desculpa. Sem problema. Pessoal, essa primeira parte que está falando da relação entre as famílias, quando a gente vai estudar alguma coisa para a gente fazer uma prova, a gente lê, que a gente quer tirar nota boa, né? A gente lê, relê, a gente busca compreender para fazer uma boa prova. Não tem jeito de colar, né? Para você aprender de fato. Tem que ser uma coisa sua, uma análise sua. E aí nós temos dois
pontos que parecem contraditórios. O primeiro é que se você não ajudar no desenvolvimento do seu filho, você vai vê-lo sofrer e isso é sofrimento para você. E o segundo ponto é que se você fez tudo e mesmo assim ele estiver sofrendo, você vai ter a consolação de poder ajudá-lo depois. Mostrando a questão do céu interior. Porque uma coisa é você ver uma pessoa sofrer, que vai dar dor no seu coração, sim, mas com a consciência tranquila. A outra coisa é você ver sofrer com a consciência culpada, sendo um dos responsáveis pelo sofrimento. Mostrando que a condição da felicidade ela é íntima, né? Ela está associada ao coração do indivíduo, às virtudes que ele aumenta em termos de crescimento espiritual. E o que nós percebemos nisso? Vocês perceberam que o Santo Agostinho falou assim, e uma vontade inaudita o faz então escolher a reencarnar num local onde ele feriu muito ou foi ferido, odiou muito ou foi odiado. Então, quando nós falamos da família, Deus nos coloca e nos dá condições, e nós pedimos, porque nós entendemos, aí nós voltamos naquela questão de O Livro dos Espíritos, né? O Espírito, ele entrevê o objetivo da vida terrestre lá no plano espiritual, sim. Então, ele sabe que para ele evoluir, ele precisa amar aqueles que ele odiou e fez mal, e receber e gerar amor naqueles que lhe fizeram mal. Aí ele opta pela família. Então a família é o local mais complexo que a gente tem para evoluir. Por quê? Porque é onde tem os espíritos com maior dificuldade de bons sentimentos que nós temos. Só que aí vem vários conceitos psicológicos importantes. Um deles o Emmanuel nos traz. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. O ódio é o amor doente. Então existe sentimento, e o sentimento doente foi causado por decepções, foi causado por expectativas quebradas, foi causado por esperança de que as pessoas que estão à nossa volta nos deem o carinho que nós achamos que merecemos. Ora, dentro de um ambiente perfeito, todos nós recebemos carinho e devemos dar carinho. Todos nós sentimos a necessidade de ser amado, mas o Cristo vem nos ensinar que aprendamos a amar, o resto é consequência. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Ele fala assim. E o Cristo, ele fala lá nas bem-aventuranças sobre a felicidade que espera aquele que suporta suas dores. E ela começa dentro de casa. Então nós temos na família a estrutura de organização espiritual para o nosso crescimento espiritual mais perfeita para chegarmos a Deus quando nós conseguirmos vencer as dificuldades que nós temos com as pessoas que estão perto de nós. Se todos da família, e aí vem a educação moral, conseguem ter uma boa vontade e entender que precisam se melhorar, aí tudo fica mais fácil. Porque mesmo que haja aquele problema de sentir a aversão, a pessoa engole e fala assim, eu preciso olhar para o meu irmão, para o meu marido, para a minha esposa, para o meu pai, para o meu filho, da melhor maneira possível. Eu preciso fazer isso com amor. E aí, quando eu faço isso com amor, eu estou começando a compreender a necessidade de crescer espiritualmente. É mais fácil ver o próximo suportando seus defeitos do que aquela pessoa que está perto da gente. Não só porque nós conhecemos ou achamos que conhecemos o motivo dos seus atos,
como também porque do passado nós já nos ferimos. Considerando dessa forma, considerando a grandeza de Deus, a doutrina espírita vem nos salvar. Ela vem nos mostrar que para crescermos precisamos amar ao próximo e por estudos feitos por Allan Kardec, trazidos pelo Chico Xavier, nós sabemos que quem está na nossa família são as pessoas que nós mais necessitamos auxiliar e ser auxiliados, amar para aprendermos a ser amados, mas acima de tudo, com abnegação e devotamento. Nós vamos recomeçar a leitura com uma resposta que talvez tenha acontecido, né? Nossa, mas como é difícil. É, fácil não é. Mas Santo Agostinho vem e continua falando para a gente. Achei que tivesse alguém que tivesse perguntado alguma coisa. Mas não, é só um barulho. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Olha só. Isso é tão importante que em relação à reencarnação, se o indivíduo pedir para encarnar numa família em que ele não conseguir vencer a prova, Deus não permite, porque a gente não sabe as consequências e pode piorar a nossa evolução. Ele não permite. Então, antes de reencarnar, é tudo planejado, bem planejado. Olha, lá no livro Libertação, do André Luiz, nós vamos ver que tem um pai e um filho que trabalham há muitos anos no plano espiritual inferior, auxiliando os necessitados. E durante muitos anos, eles ficaram esperando uma mulher, que foi a segunda mulher do pai e a madrasta do filho, que o filho organizou, por questões de dinheiro, a morte dessa mulher. Só que a tragédia foi maior do que ele imaginava. E como o pai e o filho dependiam dessa mulher para resgatar na encarnação a dívida dele, eles precisavam que essa mulher se desligasse das forças do umbral e se arrependesse, para que eles pudessem continuar a evolução. E aí eles esperaram muitos anos para isso. Esperaram muitos anos para poder reencarnar, porque eles precisavam disso. E isso pode acontecer conosco. O mal que nós fizermos a uma pessoa, a nossa evolução vai depender também do resgate dessa pessoa. Nós não evoluímos, não temos como evoluir deixando para trás as pessoas que nós fizemos mal. Nós temos que resgatar tudo. Cristo explicou isso. Não passará nenhum jota, nenhum tio da lei. Então tudo vai se cumprir em perfeição, senão nós não conseguiremos evoluir. Todo mal que nós fizemos a outrem, nós temos que nos redimir em relação a ele. E por isso que a doutrina espírita traz a realidade de uma maneira muito clara, muito simples. A realidade é, nós estamos aqui para chegar até Deus. Isso já é felicidade. Então ela traz consolação, ela traz esperança. Lutando contra os nossos vícios, nós crescemos em virtude. Isso traz esperança. A luta é difícil, sim, mas só de lutarmos nós recebemos a presença dos bons espíritos. Isso já traz conforto. Nós podemos ter situações materiais muito complicadas, mas o espírito é imortal. Cabe a nós valorizar o espiritual. O Cristo se deixou imolar, perdeu sua vida material, para mostrar através da ressurreição a importância da vida espiritual e que a felicidade que espera aquele que cumpre a vontade do Pai. Deus não dá prova superior à força daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Entendamos isso.
Existem situações em que é necessário que o casal se separe? Sim. Espiritualmente? Sim. Isso é explicado no Evangelho e nos livros do André Luiz e pelo Emmanuel no livro Vida e Sexo. É um livro pequenininho, com várias lições, que é bem importante a gente entender aqui essas bases espirituais dos relacionamentos. Nesses entendimentos que nós temos pela doutrina espírita, nós vamos ver que nada acontece por acaso, nós nunca nos unimos por acaso. Nunca. Nunca. E aquilo que a gente acha que não está planejado, está planejado. Então, quando as separações ocorrem, é porque um dos cônjuges ele não está dando condições de que o outro continue crescendo. A situação vai piorar, então separa. Ou a dívida de um para com o outro, ou dos dois em relação a eles, terminou. Então eles podem sair educadamente e falar, olha, estou indo lá para a minha vida, acho que não dá certo a gente junto mais. Mas não podemos pegar isso como uma referência, isso é muito raro, tá? Porque normalmente o planejamento da nossa vida ele é feito para um cônjuge só. Normalmente. Quando não for assim, nós sentimos, nós sabemos. Quando nós fazemos da nossa parte, nós sabemos o que está acontecendo. No entanto, quando as nossas dívidas são grandes, então acontece. Um desiste, e aí nós já temos uma organização de resgate com outro cônjuge. Ou falece, nós temos o caso até de uma amiga nossa que ficou viúva com 21 anos de idade e 2 filhos. Aí ela se casou com uma outra pessoa. O ex-marido dela apareceu para ela em sonho, abraçando, dizendo, estou muito feliz que você encontrou um homem que vai cuidar de você. Então nós vamos receber, ela é evangélica, então nós vamos receber as informações, quando nós trabalhamos pelo bem, diretamente dos bons espíritos, não nos preocupemos com isso. A informação vem, se houver dúvida em relação ao planejamento, ela vem. Uma mãe estava com problema com o namorado da filha, foi no centro espírita, pegou um centro espírita, uma médium, foi falar com uma outra pessoa, olhou para ela e falou assim, para ela diretamente, a vida dos dois já está planejada, não se preocupe, já estava planejado eles ficarem juntos. Então, a informação é dada, o indivíduo nem querendo, nem procurando, a informação é dada para facilitar esse tipo de trabalho. Então, a nossa relação com a nossa família tem que ser a relação em que nós devemos gastar a maior parte da nossa energia enquanto estivermos ligados à família. Porque as famílias mudam. Nós primeiros temos a família dos nossos pais, que nós devemos, durante a vida e eternamente, satisfação e obrigação, pelo menos de gratidão. Mas depois, nós construímos a nossa família. E lá passa a ser a nossa atenção primordial. Não é assim? E essas relações familiares devem se manter, quanto tanto depender de nós, as mais amenas possível. Mas nós não devemos, em momento algum, concordar com o erro. Sim, senhora, dona Débora Sossar. Ô, Thales, eu tenho uma dúvida assim, ó, vamos supor se você teve 2, 3 casamentos, sei lá. A hora que desencarna, a gente encontra com todos, como é que funciona? Você precisava ler os livros do André Luiz, né? Você vai encontrar logo no nosso lar um caso do caso Tobias. No caso Tobias, do estudo de sexta-feira do nosso lar, chega o André Luiz para visitar e encontra o Tobias com uma senhora e com uma moça mais jovem. A moça mais jovem, depois o Tobias conta o caso dele. Ele se casou com a primeira esposa, a esposa faleceu e ele ficou com os filhos e veio a casar com a segunda esposa. Quando eles desencarnaram, elas se encontraram, havia amenidade entre elas, e a mais nova entendeu que era um resgate que eles tinham, mas ela não era
aquela que era a esposa dele. Ela tinha outra pessoa, e foi necessário passar por aquela prova do casamento para um determinado resgate. Exatamente, Wilson. E aí o Tobias, então, manteve o casamento com a primeira esposa, na qual a afinidade era maior, e a segunda esposa foi adotada como filha. E na próxima encarnação ela viria como filha. Então, não é que o indivíduo vai ter todas as esposas, ninguém merece. Não falei isso. Na verdade é que existem as afinidades, né? Maiores ou menores. Nós temos muitas vezes que ter uma relação com a pessoa devido aos débitos. Então, por exemplo, duas pessoas, um homem e uma mulher, se reuniram lá e eram de uma quadrilha. Aí eles se juntaram e mataram umas 2 pessoas. Os 2 precisam vir, pelo menos, para ter aqueles filhos, para poder dar oportunidade das pessoas que eles matarem reviverem. Ou seja, trabalhar para doar um corpo para aquelas pessoas que eles mataram noutra vida. Num exemplo bastante simples. Em outros casos, dos livros do André Luiz, vão ter casos relativos a isso, de desencarne, casos em que uma mulher desencarna e ela vira obsessora da ex-mulher. Eu agora não me lembro qual que é o livro, que tem aquele menino que suicidou, né, e reencarnou. Acho que é Ação e Reação. E aí eles, ali, depois que a mulher percebe que ela vai continuar sendo a querida dele, mesmo depois da reencarnação, mas que ele precisava resgatar, ela se torna a protetora do lar. Ela deixa de ser uma obsessora para se tornar uma protetora do lar. Mas no momento que ela desencarna, passa um tempo, ela vê o marido com outra, ela entra em desespero, até que uma vozinha dela fala para ela assim, mas você queria que ele ficasse te esperando com 2 filhos, sem ninguém para ajudar, para cuidar? Entendeu? Sim. Então, vocês compreenderam essas questões? Que a relação de amor, ela é, no plano espiritual, muito menos sexo e mais da troca de afinidades, de emoção. Entende? Por isso que é muito importante que os casais aprendam a ser amigos. Porque se não houver amizade, vai chegar uma hora em que o corpo não suporta mais as travessuras da meninice e da juventude, e vai ser necessário que 2 amigos convivam entre si. O respeito, a gratidão, enxergar os defeitos e perdoar, enxergar os vícios e elevar, as virtudes e elevar. Aí sim as coisas vão melhorando. Porque a nossa ideia é que, no geral, devido à nossa inferioridade, a gente quer que o parceiro ou a parceira aceite os nossos defeitos e peça perdão a nós dos seus próprios defeitos a vida inteira. Vamos lutar contra isso. Mais algum comentário, alguma pergunta? E não adianta vocês ficarem aí em casa falando assim, não, mas não é possível que essa pessoa que eu estou do lado é a pessoa que eu vou ter que viver o resto da vida. Ela sim. Aconteceu o caso de um espírita. Espírita, o sonho dele era encontrar uma gêmea dele. Nós já vimos que não tem alma gêmea depois da angelitude, né? Mas até lá. E o sonho dele era encontrar uma gêmea. E ele ora e trabalha aqui na Terra e desencarna, e aquele lar difícil, aquela esposa difícil, complicada. Ele achava que ela não ia ser alma gêmea dele, não, porque ele estava numa encarnação de provação. E estava mesmo. Mas desencarna, feliz, chega num bom lugar, trabalhou bastante aqui na Terra, e fala com o antigo mentor dele se ele podia conhecer a alma gêmea dele. Aí o mentor fala, sim, amanhã nós vamos conhecer sua alma gêmea. Aí ele se preparou, todo feliz, para conhecer a alma gêmea dele. Aí o mentor pega, por volitação, carrega, e ele chega na mesma casa que ele estava. Ele fala, mas você não ia me apresentar a alma gêmea? Estou te apresentando, é a sua esposa. A alma gêmea não é algo que você ganha, é uma conquista em comum.
e você vai conquistar ser alma gêmea dela pelo trabalho que vocês vão fazer junto. Decepcionante para aqueles que gostam de ilusão, mas extremamente bonito para quem entende a lei de Deus. É o trabalho em conjunto, é aprender a se amar, é aprender a se suportar dentro do lar. Aí nós construímos as nossas afinidades eternas nas famílias unidas que se amam pela eternidade. Ok? Vou deixar a dona Maria continuar lendo, né? Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? A esses ficam reservados os prantos e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refriga. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, ungido da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia é essa! Mas em tais circunstâncias, que mais pode, eficazmente, restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível seja da vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente? Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de cada um, que de cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas do mal? Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar, e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus se vos patenteia, e esperais com paciência, porque inexplicável se vos torna o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí se vos abrem, passais a considerá-las simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob seu aspecto real. Já não vedes, a ligar-lhes os membros, apenas os frágeis laços da matéria. Vedes, sim, os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e se consolidam com o depurarem-se, em vez de se quebrarem por efeito da reencarnação. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam, para se gruparem, como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Vocês não acham que o nosso grupo de estudo, que está junto há muitos anos, há mais de 5 anos, é um tipo de família? Que se busca Com para falar de certeza, Deus? Então, com certeza. e graças a Deus que nós continuamos longe. Veja que coisa boa. Engraçadinho.
Mas veja que coisa interessante isso, gente. As pessoas, aqueles que se buscam, aqueles que querem o bem, eles se buscam, que têm os mesmos ideais. Não é todo mundo que suporta essa situação. Não tem jeito, não tem como. As pessoas, por exemplo, do nosso grupo, a gente fala coisas muito duras, não sei se vocês perceberam. Coisas que afetam bastante o amor próprio e o orgulho. E essas coisas nem todo mundo suporta bem, eles não ficam. Porque ainda não estão na fase em que podem suportar essa análise profunda de si mesmo. Aqui nós partimos do pressuposto do conheça-te a ti mesmo. Seguindo os preceitos cristãos, o mais fiel possível aos conceitos que o Cristo nos trouxe e a compilação das verdades de Allan Kardec, tendo um direcionamento dos espíritos que seguiram esse caminho através da mediunidade do Chico. Então nós temos a tríade Jesus, Kardec e Chico. Para quê? Para que a gente não cometa equívoco, pelo menos no processo de interpretação. E todos eles falam da necessidade do sacrifício, da necessidade de compreendermos Deus no sentido mais profundo possível, de levarmos a sério a nossa relação com a divindade, de não levarmos a encarnação como um simples momento da vida do espírito em que estamos aqui na Terra para descansar. Olha, eu acho que os espíritos vão concordar comigo. Escolher a Terra como planeta de férias é uma burrice absurda. É a mesma coisa de você querer escolher para passar suas férias aqui na Terra no meio da guerra da Palestina com o povo judeu. Ou seja, não faz o menor sentido. Então, nós não estamos aqui para ter férias, nós estamos aqui para lutar contra os nossos defeitos e nos aproximar de Deus buscando a felicidade. Retorna aí, se ninguém tiver nada. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para eles a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que, a seu turno, poderão salvar outros. Santo Agostinho. Veja que nós temos um complemento dessa pergunta 306b em termos de família no Evangelho segundo o Espiritismo. Os livros da codificação se complementam, né? Levar a sério os estudos evangélicos é uma questão de coerência espiritual, né? Como é que ao espírito se lhe desenha na memória sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? De uma e outra formas, não são-lhe como que presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Nós aprendemos que ele esquece por interesse, mas ele pode se lembrar se quiser. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes.
é que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorreram para a sua melhoria. Lembra que nós comentamos sobre aniversário? Os nossos aniversários deveriam ser os momentos em que nós nos tornamos melhores, em que nós passamos por um processo de sofrimento, e nesse processo de sofrimento, a gente se tornou uma pessoa mais amena, mais educada, mais bondosa, né? Do que o próprio aniversário físico, né? Que é um bom momento, é importante, porque representa um momento de vitória ter reencarnado aqui na Terra. Não tenhamos dúvida em relação a isso. Mas é que nós chamamos a atenção que na memória o que realmente fica para a gente é aquilo que torna o nosso espírito melhor, que são os momentos de felicidade perto de Deus, que nos aproxima de Deus. O espírito se recorda de todas as existências que precederam e acaba de ter. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais um viajor, os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Provavelmente esse momento nosso um dia vai se perder no esquecimento, quando nós melhorarmos bastante, porque nós estamos na infância da evolução. Nós estamos num planeta ainda jovem. Quando a gente está num planeta ainda jovem, a gente também é jovem como humanos, e a luta que nós efetivamos agora ainda está cheio de problemas, de dores, de dificuldades. Mas dura pouco tempo, considerando que a nossa vida é eterna. Nós somos seres eternos, não infinitos, porque nós tivemos começo. Deus é infinito, não teve começo nem fim. Ora, a nossa eternidade, considerando um tempo sempre maior e maior, esse começo do nosso processo de evolução, ele acaba no esquecimento com o passar do tempo, e aquilo que consideramos importante, um dia perderá a importância. Os nossos desejos materiais vão se perder, porque as coisas do espírito vão se tornar importantes para nós, né? E outra coisa também, que aqui a resposta não está clara, por isso que ela foi completada pelo André Luiz. Não funciona assim. A gente não lembra de todo o passado, a gente não lembra das várias reencarnações. Depende daquilo que nos faz bem. Aquilo que nos faz bem nos permite Deus que lembremos. Aquilo que não nos faz bem, nós não podemos acessar. Os vários livros do André Luiz mostram isso, e nós já sobejamente demos vários exemplos. Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser mais um exemplo, nós podemos falar, sem problema. Ok. Diante de tantas perguntas, vamos passar para a próxima. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Somente os espíritos medianos e superiores. Os espíritos inferiores não conseguem largar o corpo. Os suicidas, por exemplo, permanecem ligados ao corpo, alguns pelo tempo de vida que lhe restava, sentindo os vermes lhe comerem as carnes, não sendo ele mais dono do corpo, mais ligado ao corpo, ele acaba tendo as sensações do corpo. Nós vamos encontrar relatos disso mais na frente, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns e no Céu e Inferno. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso como a uma coisa que em nada o interessa. De novo, espíritos superiores. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido?
algumas vezes dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, donde considere as coisas terrenas. Eu não consigo entender a pergunta do Kardec, porque eu fico me perguntando por que o espírito reconheceu o osso dele, né? Mas esse osso aí foi meu. Imagina os espíritos brincando, tá lá no cemitério, fala, aquele osso lá foi meu. Não tem, assim, muita vantagem. Mas a pergunta dele tem sentido em termos de entendimento da realidade. Para que a resposta mostre de novo que as coisas materiais não são tão importantes quanto as espirituais. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertencerem ao espírito lhe dá prazer e atrai sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no a memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. Também isso não foi desenvolvido, mas nós sabemos, por exemplo, que quando falece uma pessoa na nossa casa, seria importante deixar durante um tempo o seu quarto, não a vida toda, porque talvez esse espírito, se não for um espírito evoluído o suficiente, ele vai sentir que ele foi desconsiderado quando ele retornar. Mas se houver carinho, colocar uma pessoa para habitar aquele local, e essa pessoa que está habitando o local está sendo ajudada, por exemplo, ele deverá entender. Mas o mais importante é o pensamento. O espírito vai receber o amor e o carinho das pessoas de uma maneira geral. O carinho daqueles que ficaram aqui na Terra. Isso sim é importante. Mas as coisas materiais nem tanto. Normalmente, quando um espírito que desencarna é um espírito muito ligado às coisas materiais, depois de um tempo que ele passa no plano espiritual, se ele não tiver em estado de sofrimento, que ele não possa sair de uma cama, de um leito, aí ele acaba retornando, ficando com muita raiva quando as coisas dele são como eu diria, quando as coisas são qual que é a palavra? Retiradas, né? Ele acaba perdendo o local dele, ele acha muito ruim. Quando ele é bastante materializado, ele acha que as pessoas não gostam dele. Nós aprendemos isso através de outras leituras. As respostas aqui são respostas muito diretas, são respostas simplificadas, até em termos didáticos. Então, nós paramos aqui na questão 312, a partir da semana que vem a gente continua. Agora nós vamos parar os nossos 10 minutinhos para o nosso café. Café e voltamos depois, tá? Quando daqui 10 minutos nós retornaremos e aí pediremos para alguém fazer a prece. Ok? Tudo de bom? Até daqui a pouco. Até.